Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que defende o seu povo com um rugido de poder, e a proteção intransponível da Virgem Maria, a rainha dos anjos que comanda as legiões celestiais e esmaga a cabeça de nossos inimigos, estejam com você e com toda a sua casa neste momento de convocação para a batalha. Respire fundo, sinta em seu peito o amor que você tem por sua família. Este amor, que é a sua maior força, a sua maior alegria, é também, neste mundo caído, a fonte da sua maior preocupação, da sua mais profunda e nobre angústia. Se você foi conduzido a este altar de fé hoje, não foi por acaso. Foi o seu coração de guardião, de guardiã, clamando no silêncio, que moveu o coração de Deus. E o céu te convocou para este momento porque a sua família, o seu bem mais precioso, é também um tesouro para Deus. E hoje, Ele te chama não para ser um espectador aflito, mas para se posicionar como um general que, em seu nome, vai posicionar as tropas de elite do céu ao redor da sua linhagem. O mundo em que vivemos lança ataques constantes, ferozes e cada vez mais ousados contra a família. E estes ataques vêm de inimigos visíveis e invisíveis. A inveja no trabalho que respinga em sua casa. A falsidade nas amizades que tenta minar a sua paz. A discórdia semeada por parentes que não compreendem a sua caminhada. E, acima de tudo, as forças espirituais malignas, os principados e potestades que odeiam o projeto de Deus e que desejam a ruína do seu lar, a perdição dos seus filhos, a destruição do seu casamento. Mas para cada inimigo, Deus tem um guerreiro superior. E hoje, para a defesa intransigente da sua casa, Ele envia o seu comandante supremo, o general que nunca conheceu a derrota, o arcanjo São Miguel, o príncipe da milícia celeste. A missão de São Miguel hoje é clara, direta e terrível para o inferno: transformar a sua família, a sua casa e a sua vida em uma fortaleza impenetrável. Ele vem para ser o sentinela na sua porta, o guarda-costas pessoal dos seus filhos, o advogado contra os seus acusadores e o guerreiro que luta as suas batalhas enquanto você descansa. Esta oração não é um pedido de trégua, não é uma bandeira branca, é uma declaração de guerra, uma declaração de que a sua família tem um dono, e este dono é o Deus dos exércitos, e ai daquele que ousar tocar no que pertence a ele. E antes que a espada de fogo seja desembainhada em sua defesa, o comandante do céu te faz a pergunta que sela a sua aliança de proteção. Você está verdadeiramente disposto a consagrar a sua família como um batalhão do exército de Deus, renunciando a toda mentalidade de vítima, a toda murmuração e assumindo a sua identidade de guerreiro e intercessor? Você está pronto para confiar que a estratégia e o poder de São Miguel são infinitamente superiores a qualquer ataque, a qualquer trama, a qualquer inimigo? Reflita sobre isso com a seriedade de um soldado que faz um juramento de lealdade, pois Deus conhece a natureza dos seus inimigos. Ele vê aquele colega de trabalho ou aquele vizinho que sorri para você com os lábios, mas cujos olhos estão cheios de uma inveja sombria, cobiçando a sua paz, o seu casamento, as suas pequenas conquistas, a alegria dos seus filhos. E essa inveja não é um sentimento passivo. Ela se torna uma seta espiritual, uma energia de mal olhado que viaja pelo invisível e tenta minar, secar, azedar as suas bênçãos. Deus vê os falsos amigos, os lobos em pele de cordeiro, aqueles que se aproximam com palavras doces, que se dizem seus confidentes, mas que pelas suas costas espalham fofocas, distorcem as suas palavras, caluniam a sua honra para manchar a sua reputação e a de sua família. Eles semeiam a desconfiança, tentam te isolar, te separar de verdadeiros aliados, pois um soldado isolado é um alvo fácil de ser abatido. Deus vê os inimigos que se levantam de dentro da própria parentela. Aqueles que, por feridas antigas, por ciúmes não resolvidos, por disputas de herança, se tornaram agentes de discórdia e de perturbação. Eles usam o laço de sangue para ferir com mais profundidade, criando divisões, partidarismos, fofocas e uma atmosfera de guerra fria que rouba a alegria e a paz dos encontros familiares, transformando o que deveria ser celebração em um campo de batalha de egos feridos. E Deus vê, com especial e dolorosa atenção, os inimigos espirituais que atacam os seus filhos, os membros mais vulneráveis do seu clã, o espírito de rebeldia que os torna surdos aos seus conselhos, que os faz desprezar a sua autoridade e a sua fé, o espírito de engano que os atrai para as más companhias, para os perigos das drogas, do álcool, da imoralidade e da violência, o espírito de depressão e de desespero que tenta roubar a juventude e o futuro deles, sussurrando mentiras de que a vida não vale a pena. Você luta, você aconselha, você chora em seu quarto, mas sente que está lutando contra uma força invisível, muito mais astuta e muito mais antiga do que você. Deus vê os ataques estratégicos à sua aliança matrimonial. A tentação que entra sutilmente na vida do seu cônjuge através de uma mensagem no celular, de um olhar no trabalho,
O espírito de contenda que transforma pequenas discussões em guerras campais, cheias de amargura e de falta de perdão. A frieza que tenta apagar o fogo do amor e da intimidade, transformando o leito sagrado em um deserto. São ataques precisos do inimigo para destruir a base, a fundação da sua família. Meu irmão, minha irmã, você não está imaginando coisas. A sua família está sim em uma batalha. E o seu papel de pai, de mãe, de guardião, não é apenas o de prover o pão, a casa, a escola. O seu papel mais importante, a sua vocação mais alta, é o de ser o sacerdote, o general espiritual, que se posiciona na brecha do muro e clama pela proteção do céu, que veste a armadura e luta as batalhas que ninguém mais vê. O inimigo quer te ver exausto. Ele quer que você acredite que esta luta é sua e que você está perdendo. Ele quer te encher de medo, de ansiedade e de um profundo sentimento de impotência. Mas hoje, nós vamos virar este jogo. Nós vamos entregar o comando das tropas ao único general que nunca perdeu uma batalha e que tem prazer em defender os filhos de Deus. Nós vamos transferir o fardo da proteção dos nossos ombros frágeis para os ombros largos e poderosos de São Miguel Arcanjo. A oração que faremos será uma operação militar completa, de dentro para fora. Primeiro, vamos nos revestir da armadura, pois um general despreparado não pode liderar. Depois, vamos fortificar o nosso quartel-general, a nossa casa, transformando-a em um bastião impenetrável. Em seguida, vamos designar uma escolta pessoal e intransponível para cada membro da nossa família, onde quer que eles estejam. E por fim, vamos partir para o contra-ataque, desmantelando os planos, as bases e as estratégias dos nossos inimigos, sejam eles quem forem. Prepare-se. A batalha pela sua linhagem, pela santidade e pela segurança da sua família começa agora. E a vitória já foi decretada no céu. A nossa operação de guerra pela defesa da família começa com a preparação do guerreiro principal. Você, um general fraco, desprotegido, com brechas em sua armadura, não pode liderar um exército nem defender uma fortaleza. Antes de estendermos a proteção sobre os seus, precisamos erigir uma muralha de fogo ao seu redor. Você precisa se tornar uma fortaleza inabalável, a rocha sobre a qual a segurança da sua família será construída e solidificada. Com a decisão de um soldado que veste a sua armadura para a batalha de sua vida, a batalha pela alma dos seus, una a sua fé à minha. Vamos invocar o armeiro do céu para te preparar para o combate, para te fazer apto para liderar a defesa do seu lar. São Miguel Arcanjo, general dos exércitos do Senhor e guardião da Igreja. Em nome do nosso comandante supremo, Jesus Cristo, eu me apresento a ti como um soldado para a batalha. Eu reconheço a minha fraqueza, as minhas falhas, os meus medos, mas confio inteiramente no teu poder e na tua intercessão. Eu te peço e te ordeno em nome de Jesus, prepara-me para a guerra. Reveste-me com a tua força e com a armadura de Deus. Primeiramente, São Miguel, faça uma varredura em minha alma com a sua luz que revela a verdade. Se há alguma brecha em meus muros, alguma porta aberta para o inimigo através do meu próprio pecado não confessado, da minha falta de perdão, da minha murmuração, do meu orgulho, do meu medo, revele-a a mim agora. Dê-me a graça de um arrependimento sincero e profundo para que eu possa fechar todas as portas, para que o inimigo não encontre em mim nenhum ponto de apoio, nenhuma legalidade para atacar a minha família. Purifica-me para que eu seja um intercessor de mãos limpas e de coração puro. Agora, São Miguel, cubra-me com o seu escudo da fé, um escudo forjado no fogo do céu, impenetrável. Que ele me proteja de toda seta de dúvida, de medo, de desânimo, que o inimigo lançará contra mim durante esta batalha, para me fazer desistir de lutar pela minha família. Que a minha fé, protegida por ti, se mantenha firme e inabalável como a rocha, durante todo o combate. Entregue em minhas mãos, São Miguel, a sua espada de fogo, que é a palavra de Deus. Ensina-me a manejá-la com autoridade e precisão. Que a minha boca não profira mais palavras de medo ou de derrota sobre a minha casa, mas que ela se torne uma arma poderosa que proclama as promessas de Deus, que dá ordens aos anjos em favor dos meus, e que põe os demônios para correr. Coloque sobre a minha cabeça o seu elmo da vitória. Blinde a minha mente contra os pensamentos de impotência, de desespero, contra as mentiras do inimigo que dizem que a minha família não tem mais jeito. Que a minha mente esteja fixa na certeza da vitória que Cristo já conquistou por nós. Que eu pense como um vencedor, que eu trace estratégias como um vencedor, que eu viva como um vencedor para inspirar a minha família. Fortaleça, São Miguel, os meus joelhos, se eles estão fracos de tanto lutar, se estão calejados de tanto interceder, fortaleça-os para a perseverança. Dê-me a perseverança de um sentinela que não dorme, a resistência de um guerreiro de elite que não abandona o seu posto. Que eu não me canse de estar na brecha, de vigiar e de orar pela minha família, dia e noite.
Eu declaro em nome de Jesus que eu não sou mais um civil assustado e sobrecarregado. Eu sou um soldado do exército de Deus, revestido, armado, fortalecido e posicionado para a batalha pela minha casa. O meu general é São Miguel Arcanjo e, sob o seu comando, a derrota é impossível. Agora que você, o intercessor, está protegido e fortalecido, podemos avançar para a segunda fase, a fortificação do seu quartel-general, o seu lar. Uma família protegida precisa de uma base de operações segura e consagrada. Vamos transformar a sua casa em uma fortaleza do céu, um lugar onde os anjos habitam e os demônios temem entrar. São Miguel Arcanjo, comandante dos territórios de Deus. Agora que eu sou uma fortaleza, estenda esta mesma proteção sobre a minha casa. Eu te ordeno em nome de Jesus, sele o meu lar. Estabeleça aqui um perímetro de segurança celestial. Vá, São Miguel, com a sua legião de anjos guerreiros e posicione sentinelas em cada canto da minha propriedade. No portão, no telhado, em cada janela, em cada porta. Que a minha casa seja cercada por um batalhão de anjos guerreiros, tornando-a um acampamento do Exército de Deus, uma fortaleza impenetrável. Expulse, São Miguel, com a sua espada de fogo, toda e qualquer presença maligna que tenha se infiltrado em meu lar. O espírito de contenda que causa as brigas. O espírito de tristeza que pesa o ambiente, o espírito de impureza que entra pela mídia, o espírito de miséria que ataca as finanças, o espírito de enfermidade. Faça uma limpeza completa, expulse todos os invasores e anuncie que este território tem um novo comandante, Jesus Cristo. Sele, São Miguel, com o sangue do Cordeiro, a porta de entrada da minha casa, que ela se torne uma barreira intransponível para todo inimigo humano ou espiritual. Que nenhuma pessoa mal intencionada, nenhum falso amigo com o coração cheio de inveja, nenhum demônio disfarçado de luz possa entrar. Que a soleira da minha porta seja uma linha de fogo que o mal não pode cruzar. Quebre, São Miguel, toda obra de feitiçaria, de mal olhado, de inveja, que tenha sido lançada contra a minha casa, contra os meus bens, contra as minhas plantas, contra os meus animais, para trazer desarmonia e prejuízo. Purifique o meu ambiente de toda a contaminação espiritual, de toda a larva astral, de toda a energia maligna. Eu declaro em nome de Jesus que a minha casa não é mais um alvo vulnerável. A minha casa é a fortaleza de Sião. É um quartel-general do céu. É um refúgio seguro para essa minha família. Aqui dentro reina a paz, a ordem e a segurança de Deus. A sua base está segura. Agora a missão mais importante, a proteção individual de cada membro da sua família. O amor nos impulsiona a sermos escudos para os nossos. E é este amor que vamos agora potencializar com o poder de São Miguel. Esta é a etapa mais longa e detalhada da nossa oração, pois cada alma é um universo a ser protegido, um tesouro a ser guardado. São Miguel Arcanjo, guarda-costas dos filhos de Deus. O meu quartel-general está seguro. Agora, eu te envio em uma missão de escolta pessoal e intransponível para cada um dos meus tesouros. Eu te ordeno em nome de Jesus. Designe um anjo guerreiro da sua mais alta patente para ser o guardião pessoal, o anjo da guarda reforçado de cada membro da minha família. Traga à sua mente, um por um, o rosto de cada um deles, sentindo o seu amor por eles. Primeiramente, São Miguel, eu te confio o meu cônjuge. Envolva-o, em seu manto de proteção. No trabalho, defenda-o, da perseguição de colegas invejosos, da injustiça de chefes e, principalmente, da tentação que possa se apresentar para destruir a nossa sagrada aliança. No trânsito, seja o seu escudo contra todo acidente. Em sua saúde, seja o guardião do seu corpo contra toda enfermidade súbita. Em sua alma, proteja-o do desânimo, do estresse e da desesperança. Guarde o meu esposo, guarde a minha esposa. Agora, São Miguel, com um zelo especial, com a fúria de um leão que defende seus filhotes, eu te confio os meus filhos. Eles são os alvos preferenciais do inimigo, pois são o futuro do reino. Eu te ordeno, crie ao redor de cada um deles uma redoma de proteção impenetrável. Proteja os meus filhos das más companhias. Afaste deles, com a sua espada, todo jovem de má índole, todo falso amigo, toda pessoa que queira levá-los para o caminho das drogas, do mitiziuse, álcool, da imoralidade, do crime, da rebeldia. Cerque os meus filhos de amigos que os edifiquem, que partilhem da mesma fé e que os aproximem de Deus. Proteja os meus filhos dos perigos da rua. Torne-os invisíveis para assaltantes, para sequestradores, para pessoas violentas. Livre-os de acidentes, de atropelamentos, de balas perdidas. Que os anjos os carreguem no colo e desviem os seus passos de todo o mal. Proteja os meus filhos na escola e na faculdade. Defenda-os do bullying, da violência física e psicológica. Proteja a mente deles de ideologias e de ensinamentos que atacam a nossa fé.
os valores da nossa família, a verdade sobre a vida. Dê a eles a sabedoria para aprender o que é bom e o discernimento para rejeitar o que é mal. Proteja os meus filhos no mundo virtual, na internet, nas redes sociais, nos jogos. Livre-os dos predadores online, do cyberbullying, do acesso a conteúdos impróprios que podem ferir a sua inocência e a sua alma. Coloque um filtro de anjos sobre os olhos e os dedos dos meus filhos. Proteja o coração dos meus filhos. Defenda-os de relacionamentos que os fariam sofrer, de corações partidos, de pessoas que só querem usá-los. Proteja a pureza deles. Prepare para eles pessoas de Deus, que os ajudem a construir famílias santas no futuro. Lute, São Miguel, pela alma dos meus filhos. Se eles estão rebeldes, afastados de Deus, lute contra o espírito de engano que os cega. Não desista deles. Seja a sua força, a sua companhia, o seu guia, até que eles voltem para a casa do Pai. Agora, São Miguel, eu te confio os meus pais e os meus avós. Se eles estão idosos e frágeis, seja a força deles. Proteja-os de quedas, de acidentes domésticos, de golpes de pessoas mal intencionadas. Guarde a saúde deles e dê a eles uma velhice digna e em paz. Eu coloco toda a minha linhagem, meus ascendentes e descendentes, debaixo do seu patrocínio e da sua proteção. Que a sua espada seja o brasão da minha família. Eu declaro em nome de Jesus que a minha família é uma família protegida de Deus. Cada membro está selado, guardado, escoltado. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. O inimigo estende a mão para tocá-los, mas encontra a muralha de fogo do exército de Deus. As defesas foram erguidas, o perímetro foi estabelecido, a escolta pessoal foi designada. Agora que a nossa fortaleza está segura, não vamos mais ficar acuados. É hora de partir para o contra-ataque. Uma boa defesa é também um bom ataque. Vamos agora dar a São Miguel Arcanjo a ordem de desmantelar os planos e as bases dos nossos inimigos. São Miguel Arcanjo, estrategista da guerra celestial. A minha família está segura. Agora eu te ordeno em nome de Jesus. Vá ao encalço dos nossos inimigos, não com um espírito de vingança humana, mas com a autoridade da justiça de Deus. Primeiramente, São Miguel, vá até a fonte de todo ataque, o inferno, e anuncie aos principados e potestades que a minha família, diga o sobrenome da sua família, foi declarada propriedade exclusiva de Deus e está sob a sua proteção pessoal. Anuncie a eles que a missão deles contra a minha casa foi cancelada e que eles devem bater em retirada sob a pena do juízo de Deus. Agora, São Miguel, vá até os nossos inimigos humanos, aqueles que nos invejam, que nos caluniam, que nos perseguem, que nos desejam o mal. Eu não peço a sua destruição. Eu peço a sua neutralização e a sua conversão. Confunda, São Miguel, a língua dos que falam mal de nós. Se eles se reúnem para fofocar e para tramar contra a minha família, semeie entre eles a discórdia e a confusão. Que as suas palavras se tornem sem nexo. Que os seus planos se voltem uns contra os outros. Que eles se enfraqueçam em suas próprias maquinações. Revele, São Miguel, os inimigos ocultos, os falsos amigos, os lobos em pele de cordeiro. Com a sua luz, traga à tona a falsidade deles. Não de forma escandalosa, mas que a nós seja dado o discernimento para reconhecê-los e a sabedoria para nos afastarmos deles em paz. Devolva, São Miguel, toda seta ao seu remetente, todo o trabalho de feitiçaria, toda palavra de maldição, todo pensamento de inveja que for lançado contra nós. Que o seu escudo espelhado o devolva à sua origem, não como uma maldição de volta, mas como um espelho que confronta o inimigo com a sua própria maldade, para que ele se arrependa e se converta. E por fim, São Miguel, se for da vontade de Deus, toque no coração dos nossos inimigos. Mostre a eles o vazio de uma vida de amargura e de ódio. Dê a eles uma chance de conhecer o amor e o perdão de Deus. A nossa maior vitória sobre os nossos inimigos não é a sua derrota, mas a sua salvação. Eu declaro em nome de Jesus que todo o complô contra a minha família foi desmantelado. As armas do inimigo foram neutralizadas. As suas estratégias foram confundidas. A justiça de Deus está em ação e a minha família caminha em paz, livre de toda a perseguição. A guerra foi travada. A vitória foi conquistada. A fortaleza foi erguida e os inimigos foram neutralizados. Agora é o momento de tomar posse desta paz, desta segurança. É a hora em que a sua voz de sacerdote do lar se une à do céu para declarar a nova realidade da sua família. Levante o seu espírito de guardião vitorioso e proclame comigo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo e pela espada de São Miguel Arcanjo que a minha família é intocável. Somos propriedade de Deus e quem se levanta contra nós se levanta contra o próprio Deus. Eu declaro que a minha casa é uma fortaleza de paz. Os muros da minha casa são a proteção dos anjos e o reboco é o sangue de Cristo. Aqui,
O mal não entra e a bênção não sai. Eu declaro que o meu cônjuge e o meu casamento estão blindados contra toda tentação e todo ataque. A nossa aliança é um cordão de 3 dobras que não se pode romper. Eu declaro que os meus filhos são flechas na mão do arqueiro. Eles estão protegidos, guardados e direcionados para o alvo do propósito de Deus. Nenhuma má companhia, nenhum vício, nenhum perigo os desviará do seu destino de glória. Eu declaro que toda palavra de calúnia, de fofoca e de inveja lançada contra a minha família se transforma em bênção, em honra e em prosperidade. O que o inimigo planejou para o nosso mal, Deus usa para o nosso bem. Eu declaro que nós não temos mais inimigos a temer, pois o Senhor dos Exércitos é o nosso defensor. Ele luta as nossas batalhas. A nossa única preocupação é amá-lo e servi-lo. Eu declaro que a nossa família não vive mais com medo. Nós vivemos na ousadia da fé, na alegria da comunhão e na paz de quem sabe que está guardado pelo exército mais poderoso do universo. Eu agradeço. Meu Deus, eu te agradeço pelo dom da minha família. Eu te agradeço por nos defenderes com tamanho poder. Eu te agradeço, São Miguel, por seres o guardião incansável da nossa linhagem. Eu não sou mais um pai e mãe preocupado. Eu sou um intercessor vitorioso. Eu descanso na tua proteção. Sinta a verdade destas palavras se tornando a nova constituição espiritual da sua família. A sua identidade foi redefinida. Vocês não são mais uma família-alvo. Vocês são uma família-fortaleza. Agora visualize. Dê uma imagem concreta a esta vitória. Veja um grande anjo forte e luminoso, São Miguel Arcanjo, postado na porta da sua casa, com a espada em punho, e nenhum mal ousa se aproximar. Imagine cada um dos seus filhos caminhando pela vida, e ao lado de cada um anjo guerreiro, invisível mas real, guardando-o, protegendo-o, guiando-o. Sinta a paz que esta imagem te traz. Visualize os seus inimigos, e veja-os confusos, desnorteados, com seus planos frustrados, sendo convidados pela luz de Deus a mudarem de vida. Esta é a sua nova realidade espiritual. O grande ato de proteção foi consumado. Agora, começa a jornada de viver como uma família protegida, de manter os muros altos e os portões vigiados. A sua fortaleza familiar foi erguida e guarnecida pelo céu. Mas uma fortaleza, para se manter segura, precisa de sentinelas vigilantes e de uma disciplina interna. A sua missão agora, como o guardião desta fortaleza, é viver e ensinar a sua família a viver de acordo com as regras de segurança do reino. O inimigo, não podendo mais invadir, esperará que você mesmo abra uma brecha por dentro. Vamos aprender as chaves para manter a sua família permanentemente protegida. A primeira chave é a unidade como muro. A maior força de uma família é a sua união. A maior brecha é a sua divisão. O inimigo sempre tentará dividir para conquistar. Portanto, lutem pela unidade a todo custo. Promovam o diálogo. Pratiquem o perdão rápido. Celebrem as vitórias uns dos outros. Defendam-se mutuamente. Quando um inimigo externo atacar um membro da sua família, que ele encontre todos os outros de pé, juntos como um muro de escudos. Uma família unida é um batalhão que o inferno teme. A segunda chave é a oração como sistema de alarme. A oração em família é o sistema de alarme que detecta a aproximação do inimigo antes que ele ataque. Estabeleçam o hábito de rezar juntos, mesmo que brevemente. O terço em família, a oração antes das refeições, a bênção dos pais sobre os filhos. Cada oração é um ping no radar celestial, que mantém os anjos em alerta máximo ao redor da sua casa. Ensine os seus filhos a rezarem, a terem os seus próprios telefones de emergência para o céu. A terceira chave é a vigilância dos portões da mente e do coração. Os inimigos não entram apenas pela porta da frente. Eles entram pela televisão, pela internet, pelos celulares. Seja o guardião do que a sua família consome. Filtrem os filmes, as séries, as músicas. Conversem sobre os perigos das redes sociais. Não permitam que o veneno da mentalidade do mundo entre e contamine a atmosfera sagrada do seu lar. Proteger a inocência e a fé dos seus é uma das suas maiores missões. A quarta chave é a língua como espada ou como veneno. Dentro da fortaleza, a língua pode ser a arma que une ou a que divide. Estabeleçam uma lei de honra em sua casa. Não se fala mal uns dos outros, especialmente para pessoas de fora. Resolvam os seus conflitos internamente. Usem as palavras para edificar, para encorajar, para abençoar. Uma família onde as palavras são usadas para curar e não para ferir, se torna um ambiente onde o espírito de contenda não consegue respirar. E a quinta chave é o testemunho como contra-ataque. A melhor forma de derrotar os seus inimigos é viver uma vida tão abençoada, tão cheia de paz e de amor, que a sua felicidade se torne o testemunho da bondade de Deus. A sua alegria será a maior confusão para aqueles que te desejam o mal.
Eles não entenderão como, apesar dos ataques, você continua a florescer. E talvez, através do seu testemunho, alguns deles sejam atraídos para a mesma fonte da sua força. Viva de tal forma que a sua vida seja a sua maior defesa. Vivam por estas 5 chaves. Elas são o manual de disciplina da família Fortaleza. Elas transformarão a proteção milagrosa de hoje em um estado permanente de segurança, de paz e de vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã, contemple com os olhos da alma a obra de arte da proteção divina que foi tecida ao redor da sua linhagem hoje. Lembre-se do coração de guardião ferido e preocupado que te trouxe a este altar de fé. E sinta a paz, a força e a segurança que agora te governam. O fardo da proteção solitária foi trocado pela parceria com o exército mais poderoso do universo. Você não é mais um pai ou uma mãe ansiosa. Você é um intercessor vitorioso, um general que comanda as tropas do céu em favor dos seus. Deus te viu em sua nobre agonia de amor. Ele viu cada joelho dobrado, cada lágrima derramada por sua família. E ele se levantou do seu trono como o leão de Judá para defender a sua descendência. A intervenção de São Miguel Arcanjo não foi um favor. Foi a resposta justa de um rei ao clamor de um de seus nobres. Deixe a emoção desta verdade te preencher. Uma emoção de poder, de segurança, de uma paz que não é a ausência de guerra, mas a certeza da vitória na guerra. A paz de quem sabe que a sua retaguarda está coberta. A paz de quem sabe que os seus flancos estão protegidos. O amor que você sente pela sua família foi o canal que Deus usou para derramar esta graça. O seu amor foi a sua oração mais poderosa. E hoje, este amor foi recompensado com a maior de todas as seguranças. Viva a partir deste lugar de confiança. Ame a sua família com liberdade, não mais com o peso do medo. Discipline com amor, não com raiva. E descanse, sabendo que enquanto você dorme, os sentinelas do céu jamais dormem. Eles estão de guarda. Nossa jornada de blindagem familiar chega ao fim, mas a sua vida como uma fortaleza de Deus está apenas começando. A grande lição que São Miguel nos ensina hoje é que a família é um projeto de Deus que vale a pena lutar. E que nesta batalha não estamos sozinhos. Temos ao nosso lado o poder do céu, os exércitos de anjos e o general que nunca perdeu uma guerra. Viva como o guardião desta fortaleza. E veja a sua família florescer em paz, em segurança e em santidade para a glória de Deus. E para selar este decreto de proteção perpétua, para que a sua posse seja um ato de fé que o inferno nunca poderá apagar, eu te convido para o nosso ritual final. A seção de comentários abaixo é o nosso grande livro de registro das famílias que se alistaram no exército de Deus. Com o seu coração cheio de uma paz guerreira, vá agora aos comentários e escreva a sua declaração de posse, o brasão da sua família protegida. Escreva com toda a sua fé estas palavras: minha família está debaixo da proteção da espada de São Miguel Arcanjo. Amém. Ao digitar esta frase, você está hasteando a bandeira de Cristo sobre a sua casa. Você está dizendo a Deus: nós somos teus. Defende-nos. Você está dizendo ao inferno: este território tem dono. E você está se unindo a uma comunidade de guardiões que juntos formam uma muralha de oração impenetrável. Não deixe de alistar a sua família. E por fim, se esta oração foi a fortaleza que a sua família precisava, se você deseja continuar sendo treinado na arte da batalha espiritual, eu te convido a se juntar à nossa legião. Aqui embaixo está o botão para se inscrever no canal Altar de Fé. Ao se inscrever e ativar o sino, você garante o seu acesso diário a este arsenal de armas espirituais. Inscreva-se e venha marchar conosco rumo à vitória. E agora, para te enviar em paz, não mais como um guardião preocupado, mas como um general vitorioso, receba esta bênção final do príncipe da milícia celeste. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que a vossa família seja defendida de todos os seus inimigos, visíveis e invisíveis. Que toda a trama do maligno contra a sua casa seja desfeita, e que todo o inimigo seja confundido e posto em retirada. E que a sua linhagem de geração em geração caminhe em segurança, em paz e em vitória, debaixo da poderosa proteção do céu. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre toda a sua família. E permaneça para sempre. Vá em paz, guardião. A sua fortaleza está segura. Amém.